Aqui está o cumprimento da quarta festa do Eterno. A primeira festa cumpriu em Pêssar, que foi a morte de Yeshua. Amém? A segunda festa cumpriu em Pão Ázimos. A terceira festa cumpriu em primícias, que é a ressurreição. A quarta festa cumpre com o derramamento do Espírito Santo, meus irmãos. Amém. Então, a gente vê que aqui foram todos cheios do Espírito Santo, né, meus irmãos? O dia de Pentecostes e a quarta festa, que eu estava falando, cumpriu no Pentecostes, né? Então, essas quatro festas, né, que amanhã a gente vai completar a quarta festa da primavera, que nas festas do Eterno você tem 4 festas de primavera e 3 festas de outono. As 4 de primavera terminam amanhã, porque o inverno só começa dia 21, né? Então ainda está na primavera lá em Israel. Aliás, o verão, lá, porque a gente vê por Israel. Amém? Então, meus irmãos, vou terminar esse ciclo de festas e que, na verdade, todas já se cumpriram na primeira vinda de Yeshua. Agora, nós estamos esperando as 3 últimas festas que vão se cumprir na segunda vinda de Yeshua, né? A festa de trombetas se cumpre no arrebatamento. Até as festas dizem a sequência, né, irmãos? Amém? A festa de Yom Kippur é a vinda de Yeshua no poder em grande glória no final da tribulação. E a festa de tabernáculos é o início do reino milenar, em que nós estaremos reinando com Yeshua daqui, meus irmãos, de Jerusalém, amém? Reinando sobre toda a humanidade. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, nós vamos reger o que está vendo, meus irmãos. A gente está vendo que o mundo está sendo, aos pouquinhos, regido com vara de ferro. Não está não, irmão? O mundo está sendo regido com vara de ferro. Então, o que Deus ele faz, irmãos? Ele enviou para nós o quê? A palavra dele dizendo assim, eu quero que vocês se disciplinem, vocês mesmos se disciplinem com base na minha palavra, para que naquele dia eu venha arrebatar vocês. Mas a grande maioria não se disciplinou com a palavra que foi dada, né? Então, o que Yeshua vai fazer? Yeshua vai permitir que o anticristo venha disciplinar o mundo, com regras muito mais terríveis, muito terríveis, amém? E depois, quando Yeshua voltar e destruir o anticristo, o que vai ser? Vai ser regido o mundo com vara de ferro também, amém? Então, meus irmãos, vocês vejam bem qual é o plano de Deus para nós? Que a gente venha ser disciplinado e nos preparar para a sua volta. Essa que é a verdade. Amém? E é uma coisa que a gente tem que fazer com amor, com alegria, com o coração liberto, porque é para o nosso rei, é para ele, que veio com uma maravilha redenção, foi para a cruz, né, irmãos? Ressuscitou depois de 3 dias, né? Nesses 3 dias ele estava lá no inferno, resgatando as almas que estavam ainda, né, não no inferno, mas no seio de Abraão, que não era ainda no paraíso, levou o seio de Abraão para o paraíso, e o inferno, realmente, ele chegou lá para pregar, para dizer que já estavam aquelas almas perdidas, porque não tinha mais jeito, como diz lá em 1 Pedro, né, que ele desceu até as profundezas. E aqui, meus irmãos, hoje ele vem para permitir que as pessoas se disciplinem, obedeçam a palavra dele. Veja bem, irmãos, a gente vê assim, quando alguém vai se preparar para uma prova, ou então, uma prova mesmo, vamos ver que a pessoa quer fazer um concurso, amém? A pessoa estuda, se dedica, né, faz tudo aquilo, né, além do seu esforço, vai e coloca peso naquilo, né, é exigido uma prova difícil, né, e as pessoas se preparam. Porque a chave está em se preparar, né? E é a mesma coisa, a gente que quer entrar nos céus, a gente tem que se preparar. E quanto está chegando mais perto do concurso, mais as pessoas se preparam. E quando assim, o concurso vai ser no segundo semestre. Aí tá, eu estou no primeiro semestre, estou me preparando. Mas quando chega já o segundo semestre, as pessoas estão se preparando mais, porque está chegando perto do dia da prova, não é assim? Só que no lado espiritual a gente vê que as pessoas trabalham ao contrário. À medida que Yeshua está chegando, a pessoa relaxa na obediência e vai perder o arrebatamento por bobagem, meus irmãos. Amém? Por bobagem.
Exatamente, irmão. Pessoas que estavam se disciplinando acabam perdendo a obediência, perdendo a santificação, e aí depois perdem o arrebatamento. Né, meus irmãos? Então a gente vê, irmão, que a gente tem que ter esse exemplo do mundo. Vê que o mundo, as pessoas são espertas. Amém? A pessoa está lá, ele vai fazer uma prova, ele está lá estudando, está lá dedicando, pegando a apostila. Amém? Chega perto, então, tem até aquelas viradas que as pessoas, não de virar à noite, mas aquela virada que eles botam a hora da verdade, né? E faz isso, faz aquilo, faz prova anterior. Agora está chegando a volta de Yeshua, está vendo tranquilo aí, nós estamos vendo que as regras do anticristo estão sendo colocadas aí, né? Na nossa frente aí, e as pessoas vão dar uma relaxada, né? Fica, e aí vai entrar na disciplina do anticristo. Né, irmãos? Porque tudo vai ser com disciplina. Se a gente pensar que depois do anticristo não vai ter disciplina, vai. Se a gente for lá em Apocalipse capítulo 19, a gente vai ver que Yeshua vai reger o mundo com vara de ferro. Vamos ver aqui. Quando ele voltar, ele vem para o arrebatamento, leva a gente. No final da tribulação, ele não vai vir para a terra para reinar na terra? Então, olha só, meus irmãos. O que diz? Vamos ler Apocalipse 19, 11. Ele descendo do céu no final da grande tribulação. Amém? Vamos ver isso aqui. Porque a gente agora é como se a gente estivesse numa prova, né, irmão? Está chegando a hora da avaliação. E um concurso tem a data e a hora da prova. E os candidatos ficam assim, gente, onde é que vai ser o local de prova? Onde é que vai ser a data? Qual o horário? Que hora que abre o portão? Que hora que fecha o portão? Ah lá, acharam, irmão? Apocalipse 19, 11? Diz assim, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É Yeshua. Olha só, o céu abre e ele desce. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E olha nós aqui no verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, nós, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Olha a gente descendo com ele. Agora o verso 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. O milênio todinho, ele aqui na terra, todo o tempo que Yeshua estiver na terra, é com vara de ferro. E ele é mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na tua veste, na tua coxa tem escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Yeshua, meus irmãos, ele vem para reger com vara de ferro a humanidade. Por quê? Porque, irmãos, ele hoje quer que a gente nos reja com o Espírito Santo. Nós não temos Espírito Santo, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou obedecer o Espírito Santo. Agora, no momento que eu começo a relaxar, não ando mais na santidade, largo a obediência, né? Já não vigio no que eu estou olhando, já não vigio no que eu estou ouvindo, já não vigio no que eu estou falando, já não vigio no que eu estou vestindo, já não vigio no que eu estou sentindo, vai ficar aí e vai ser regido pelo anticristo. Não é, meus irmãos? E a gente vê que a noiva que desce com Yeshua, vamos reger também o mundo quando a gente voltar. A gente não vai ficar 7 anos na boda do Cordeiro? Não volta? E o que a Bíblia diz? Como é que a gente vai reger o mundo? Vai reger o mundo com o quê? Com vara de ferro. Vê lá Apocalipse capítulo 2, que Yeshua diz da igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 26. Olha, Yeshua, quando eu voltar, eu vou voltar junto com o Senhor vai reger o mundo com vara de ferro, mas eu vou reger passando a mão na cabeça de todo mundo. É isso que está na Bíblia, meus irmãos? É o contrário. Quem está entendendo, diga amém. Apocalipse 2, 26. 2. Apocalipse 2, 26, e Yeshua vai falar da igreja que vai ser salva, que vai ser arrebatada. E ao que vencer, olha, ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. A igreja que subir, quando voltar, vai reger as nações com vara de ferro. Só vai subir aquele que falar, esse aqui vai reinar com vara de ferro. Não que a gente reinar com vara de ferro quer dizer humilhar. Reinar com vara de ferro significa ensinar
o mandamento de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Irmão. Ensinar o mandamento de Deus não pode fugir do mandamento. E é isso que Yeshua está dizendo para a gente. Olha, eu vou reinar com vara de ferro, em Apocalipse 19, e vocês vão reinar quando eu estiver aqui comigo com vara de ferro. Nós vamos juntos. Porque daqui até o para sempre vai ser sempre vara de ferro. Ele está chegando para nós agora dizendo, vocês estão se regendo com vara de ferro. Hoje eu tenho que reger a mim mesmo, não tem? Você tem que se reger a você mesmo. Cada um se rege a si próprio. Mas você tem que usar de vara de ferro com você. Quem está entendendo? Você tem que pensar, olhar no espelho e dizer, eu vou te reger com vara de ferro, porque eu estou treinando para o milênio. Aleluia. Amém? Hoje cada um é templo do Espírito Santo, né, irmão? É isso aqui que é o templo do Espírito Santo? Não, somos nós. Né? Então você tem que reger você próprio com vara de ferro. Você tem que ser exigente com você. Você tem que ser exigente com onde você coloca os seus olhos. Você tem que ser exigente com as tuas vestes. Tem que ser exigente com se livrar de toda a vaidade e enfeite. Você tem que ser exigente com você. Agora, no momento que está chegando o arrebatamento, eu vou relaxar. Para ser regido depois pelo cão aí na grande tribulação. Porque, irmão, o anticristo vai ser um treino para a humanidade. Quem sobreviver à grande tribulação, o anticristo vai reger com vara de ferro, mas Yeshua vai reger com muito mais vara de ferro. E a gente vai ter também. Como é que é isso? Hoje está sendo colocado, e as pessoas entendem isso de uma maneira totalmente errada, é a graça. Que graça, meus irmãos? Se ele está dizendo aqui que nós temos que nos reger com disciplina. Amém? Então não tem graça. Graça quer dizer misericórdia. A misericórdia foi para a cruz. Ele foi lá para a cruz e essa foi a graça. Abriu a porta estreita, ó. Vigia agora para tu entrar nessa porta que eu abri. Essa que é a graça. Não tinha porta estreita. Tinha enxerto? Não tinha, irmão. Só tinha. Se no Yeshua não vem, não ia ter. Só ia ficar o povo de Israel salvo. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Se Yeshua não vem, é só o povo de Israel ser salvo. Amém? Ou um ou outro que ele se revelasse, como foi para Jó, que não era judeu, mas Deus se revelou para Jó por um milagre. Pegou um homem lá da terra de Uz. Vamos pegar esse Jó aqui e vou salvar esse homem. Mas o restante de tudo era Israel. Não é, irmão? Davi é de Israel, né? Josias é de Israel, Jeremias é de Israel, Isaías é de Israel, Abacuque é de Israel, Sofonias é de Israel, Daniel é de Israel. Todo só ia ser salvo Israel. Até os escritores do Novo Testamento são judeus. Lucas, eu acho que não seja judeu, talvez ele seja um grego, né? O Evangelho de Lucas. Quem está entendendo? Lucas, ele escreveu o Evangelho, mas ele diz que o Evangelho de Lucas é todo praticamente em grego. Né? Ele escreve até para um romano, Teófilo. Ó, excelentíssimo Teófilo. E ele escreve também o livro de Atos. Lucas escreve Atos. Que ele também começa Atos, se não me engano, para o Teófilo. Não sei, deixa eu ver aqui, Atos. Atos. Né, irmãos? Só para a gente confirmar aqui. Ah, é, mesma coisa. Ele escreve para Teófilo. No primeiro, Atos primeiro, Lucas está escrevendo para Teófilo. Então o livro de Atos é escrito por Lucas. E no Lucas mesmo ele escreve, o Evangelho de Lucas é uma escrita para um romano, Teófilo. Amém? E olha só, irmão, a palavra Teófilo é interessante. Filo quer dizer aquele que ama. Teo é Deus. Teófilo é aquele que ama a Deus. Olha que coisa abençoada, né, irmão? Mas o que a gente tem que fazer agora? Nos preparar. Porque eu digo uma coisa para os irmãos. Vamos voltar àquela questão do concurso. A pessoa está se preparando para o concurso. Quando chega perto do concurso, muitos são assim, outros não. Ele vai dizer, ó, o local de prova é tal. O dia da prova é esse. E o horário da prova é esse. Aí as pessoas ficam, gente, saiu. E a pessoa fica assim, ó, e daqui a um mês já não saiu. Aí a banca organizadora do concurso diz assim, ó, vai chegar, o horário da prova é esse, a prova vai ser em tal lugar, os portões vão fechar a tal hora. Ó a porta se fechando aí. Vem dizendo isso, meus irmãos. Eu vou pegar o edital de concurso para os irmãos, você vai dizer assim, não é assim, maluco, aqui, filho? Ele diz assim, a porta vai se fechar a tal hora. A porta fechou na minha cara, tá vendo? Então, a irmã da voz falou isso, amém? Porque eles botam isso, a pessoa tem que correr, amém? Meus irmãos, é assim, a coisa é muito interessante. Você tem duas situações no concurso ainda. Você tem a hora que a porta fecha para você entrar no lugar e tem a hora da porta fechar para você entrar na sala. Tem duas situações de porta. Pela misericórdia de Deus, quando eu fiz meu concurso, eu entrei na porta primeira, mas por 30 segundos, quase que eu não entro na porta da sala. Eu entrei, e graças a Deus consegui entrar ali, amém? Louvado seja Deus.
Mas eu digo uma coisa para os irmãos, é a mesma coisa a volta de Yeshua. Nós estamos vendo que está chegando a hora da porta da graça se fechar. Nós estamos vendo com essas atitudes. Irmãos, ontem eu estava vendo um pequeno vídeo, não sei se era espanhol, mas de um rapaz, ele bota assim até um avatar falando, não ele, mas ele estava falando que tudo está preparado para uma terceira guerra mundial, meus irmãos. É a guerra de Ezequiel 38, 39. Está tudo aí se preparando, né? É como quem dizer, ó, a porta está fechando. E a gente tem que estar aprovado para entrar nisso aí. Amém? É que nem concurso, meus irmãos. Entrar no reino de Deus é um concurso. É um concurso. É como se fosse uma... Você vê bem, o povo que saiu do Egito, não teve o deserto todinho, 40 anos. Dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram, irmão. Olha que peneira. Amém? Só Josué e Caleb. Por que eles entraram? Qual foi o pecado que eles não cometeram, que todos os outros cometeram? Reclamar da vida. Murmurar, né? Murmurar, em outras palavras, é reclamar da vida. Eles não reclamaram de nada. Sofreram o cão ali no deserto, mas felizes com Deus. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Bem feliz com Deus mesmo. Amém? Com tudo que é luta, tudo que é dificuldade, tudo mesmo, luta terrível, mas sempre glorificando a Deus. Aleluia. Não é verdade, irmão? Então, o que aconteceu com eles? Olha, Deus falou assim, rapaz, esses dois aí são bênçãos, né? Até Moisés não entrou, por quê? Porque bateu na rocha quando Deus mandou falar. Amém? Quer dizer, foi uma maneira dele dar uma murmuradazinha ali. Não pode reclamar nada. Tem que deixar, Deus, muito obrigado por tudo, e vou orar, e vou jejuar, e Deus vai me dar a vitória. Glória a Deus. É assim que a gente tem que trabalhar, irmão. Porque Deus vai dar a vitória. A gente não viu agora na leitura dessa paraxá? Ontem, no escrito Nazareno, pedi e dar-se-vos-á. Qual pai que se o filho pedir um pão vai lhe dar uma pedra? Ou que se pedir um ovo vai lhe dar uma serpente? Então, depois que ele fala isso, ele diz, então, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Tem hora que você tem que demorar, mas você vai, não desiste não, tem hora que ele vai dar a vitória. Amém? Tem hora que ele abre os céus e derrama a bênção. Você tem que perseverar. Amém? Mesmo a gente não pode desistir do nosso projeto com Deus. Se você chegar numa luta e você estou derrotado, aí não dá. Por isso que ele diz, você pede e recebe, mas tem gente que ele quer mais, eu quero que você busque. Tem gente que ele quer mais, eu quero que você bate na minha porta. Quero que você insista comigo. Mas eu vou te dar a vitória porque eu não sou... Se você me pede pão, eu não vou te dar uma pedra. E Yeshua ainda diz assim, né? Se vocês, sendo mal, sendo uma peste, ainda fazem o bem para os seus filhos, não é verdade? Quanto mais meu Pai Celestial não vai dar para vocês. Amém? Glória a Deus. Não é não, meus irmãos? Então, você veja bem, o próprio Yeshua falou, vocês sendo terríveis, essa peste terrível que vocês são, vocês fazem bem para os filhos de vocês? Todo mundo faz bem para os filhos? Né, irmão? Ninguém faz mal para o seu filho. Não é não? Quanto mais o Eterno não vai fazer por nós, meus irmãos. Amém? Mas tem que perseverar. Não pode deixar o teu objetivo, o teu propósito. Você, às vezes, entrou numa luta, mas Deus está dizendo para você, persevera que eu vou te dar a vitória. Você não pode desistir. Você tem que perseverar, porque às vezes é Deus provando, amém? E querendo te dar uma bênção maior na frente. Tem uma irmã que eu aprendi, era uma irmã muito espiritual. Ela sempre dizia assim, às vezes vem a luta, mas é porque a vitória vem que é muito maior. Se você vencer a luta, a vitória vai ser maior mesmo. Se você desistir, vai ficar naquele redemoinho ali. Não vai sair daquele buraco ali que você se atolou. Você tem que partir em oração, partir em busca do Eterno, fazer a vontade do Eterno com boa vontade, que Deus está vendo e Deus vai reverter a tua situação. Às vezes é uma situação de saúde, às vezes é uma situação de família, às vezes é uma situação de emprego. Deus vai fazer isso se mudar. Você tem que perseverar. Amém? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que ele vai para sempre, né? Exigir. Vê Davi, eu estava lendo o Salmo de Davi até hoje mesmo, antes de vir para cá, né? Porque a gente tem que fazer aquela leitura dos Salmos, não tem? Nesse período de Shavuot, de Contagem do Homer, né? 2 Salmos. Estava lendo um Salmo, e ali Davi dizendo assim, mas mesmo com tantas essas lutas, continuaremos glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, né? A diferença de Davi e Salomão era isso. Davi passou muita luta, meus irmãos. Mesmo como rei de Israel, só luta. A vida todinha de Davi foi luta. O dia que ele ficou meio assim, sem luta,
Perdeu a benção ali, né? Que teve uma luta maior depois. Que ele achou que estava tudo fácil e caiu no pecado lá, né? Amém? Então, aí Deus deixou Davi conterado. Mas a gente, vamos fazer um negócio com Deus. Papai, não manda a luta não, que eu vou ser fiel. Glória a Deus. Porque eu pensava assim, irmão, eu aprendi também uma coisa. Todos nós somos provados. Todos nós somos provados. Mas você tem que pensar o seguinte. Se a gente fizendo, vai se antecipando as provas, que aí vai diminuindo a prova. Não quer dizer que você não vai ser provado. Quem está entendendo, diga amém. Mas pode ir diminuindo. Se antecipa, se coloca você, se disciplina, se exija. Amém? Caminha mais um pouco. Porque Deus tem bênção para todos aqui. Deus tem vitória.